Bem-vindos ao canal Ilimitando-se. Hoje vou falar de uma animação onde um explorador vai ter que encarar um terrível vilão que fugiu da prisão em outro planeta. E junto da sua equipe de brocos vão se juntar a um príncipe para derrotá-lo. Curiosos? Então deixe seu like aqui para poder apoiar o canal. E caso você não seja inscrito, já se inscreva aqui no canal. E não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo daqui do canal. E agora vamos falar da animação Lego, As Aventuras de Cut Powers. Atenção, esse vídeo pode conter spoilers, então caso não tenha assistido o filme, sugiro que feche o vídeo e assista o filme, e depois volte e deixe suas impressões nos comentários. A marca Lego é uma das mais famosas do mundo, tendo um famoso brinquedo quadrado de plástico, que lembra um tijolo, que as pessoas podiam montar da maneira que quisessem, ou interligá-los, podendo criar várias formas, como aviões, robôs ou esculturas. Aí vai da imaginação da criança. O brinquedo surgiu em uma pequena empresa por volta de 1930, tendo somente sucesso por volta de 1960, e daí por diante evoluiu se tornando uma das maiores empresas do segmento. A criação do brinquedo ficou por conta de um grupo particular, o The Lego Group, uma empresa privada com sede em Billund, Dinamarca. Com o sucesso do brinquedo, é claro que iriam investir em outros segmentos, como parques de diversões temáticos, sendo 8 deles filmes, jogos de videogame, além de camisas e outros produtos com a marca Lego. E é um desses produtos que vamos falar nesse exato momento, pois Lego, As Aventuras de Cut Powers é uma animação de gênero aventura, lançado em 23 de fevereiro de 2010 pela Universal Studios. A animação conta com algumas vozes conhecidas, como a de Ryan McPatin, que empresta sua voz ao protagonista Cut, muito conhecido por ter participado na série Chuck, interpretando o personagem Woody Combe. Também temos o Roger Rose, um ator que emprestou sua voz para vários personagens em animações, como Happy Feet, Rugrats, Scooby-Doo, The Crime Adventure of Billy e Mandy e Quack Pack. Outro ator famoso que está na dublagem é Jeff Bennett, que já dublou o personagem Johnny Bravo, e Yvonne Stankovic, que participou da série Dexter e Chuck. Na dublagem brasileira, temos as vozes de Gutenberg Barros, dublando o personagem principal, Crutch, Priscila Amorim, dublando a voz de Peg, Valdir Santana, emprestando sua voz para o personagem Prael, Précio Souto, na voz do personagem Príncipe Valen. Agora, vamos falar do enredo da animação. Então você que ainda não assistiu ao filme, acho bom você fechar o vídeo, assistir ao filme e retornar e contar sua experiência com a animação nos comentários. O filme começa com o ator principal cavando um buraco com uma espécie de veículo ou uma broca. Logo ele encontra uma caverna cheia de cristais e visualiza um cristal diferenciado que chama sua atenção. E ao retirar a pedra dourada, um monstro de pedra surge e começa a perseguir Crutch, que até enfrenta um monstrão utilizando uma espécie de robô. Mas o monstro de pedra é muito forte e destrói o robô. Mas ele então acha uma solução, construindo uma espécie de estilingue gigante, e com o auxílio de uma espécie de arpão, destrói uma pedra que estava bloqueando a passagem. E assim ele consegue se esconder em uma espécie de caverna, mas ela não tem saída. E para sua surpresa, o cristal na verdade é um ovo, e nele sai um bebê monstro de pedra, que começa a chorar. Então ele decide devolver o bebê pedra ao monstro de pedra, e como recompensa ele recebe um diamante dourado. De volta à cidade, ele é tratado como uma celebridade por todos. Logo ele se dirige até um prédio, onde entrega o cristal ao seu chefe, que o manda para outra missão. Mas se antes ele apresentar seus novos companheiros de equipe, que é Brick Martenson, um bombeiro, Peg, uma bióloga, e Benny, um engenheiro. Crutch não gosta muito da ideia de ter uma equipe, já que ele gosta de trabalhar sozinho.
Mas sem escolha, ele aceita. Logo o chefe explica que houve um incidente no planeta chamado de Planeta Prisão, da Polícia Espacial. O engraçado é que em uma cena, um dos policiais terá um cartão com um símbolo que lembra muito os jogos do Kratos. Eles, antes de viajar, encontram um cientista que é muito fã de Kratos e mostra uma espécie de protótipo de uma nave a qual eles usariam para chegar ao planeta Prisão. E assim, eles partem numa cena claramente fazendo referência ao filme Armagedon, mas é claro, com um tom de comédia. Chegando ao destino, eles se deparam com um planeta que lembra muito Marte, mas que não aparenta ser nada amigável. E logo começa uma investigação pelas instalações do planeta. E tudo está destruído e abandonado. E numa cena que merece destaque é enquanto eles caminham com um local cheio de fios e tubulações, Brick, o bombeiro, dá uns arrotos que intoxica o local. Quando eles chegam a uma sala, os recipientes a qual estavam os prisioneiros estavam quebrados, com exceção de um. E ao se aproximar desse que estava inteiro, Peg toma um susto. Mas o pior está por vir, pois uma espécie de mago aparece e, utilizando seus poderes, consegue neutralizar Kurt e sua equipe. E depois disso, vai embora com outras duas pessoas misteriosas. Quem estava naquele recipiente era o comandante do local, que explica que retirou as velas das naves para impedir que os criminosos fugissem. Mas o plano acaba dando errado, pois os criminosos não só escapam, como destroem as outras naves, dessa forma os deixando presos no planeta. A solução encontrada é pegar as peças das naves destruídas e construir uma nova nave, e assim eles começam a montagem. Mas o resultado de início foi um desastre, e Kurt, então sozinho, constrói a nave para eles fugirem do planeta. Durante a viagem, eles recebem uma videochamada do chefe, que explica a situação, dizendo que aquele mago se chama Malok, um terrível ser que já aterrorizou no passado um planeta chamado Asha, e cujo rei do planeta se sacrificou para que esse mago fosse preso, deixando um filho, o príncipe Valen, com sua espada dourada, para ele governar. Além disso, o chefe revela que aquele símbolo que parece da série de jogos God of War é de Ômega, um perigoso bandido que é comandado pelo mago. Assim, foi passada a missão para Kurt e sua equipe de ir até o planeta Asha e capturar Marok, antes que o pior aconteça. Mas chegando ao planeta medieval, eles começam derrubando uma escultura que é referência a Stonehenge. Eles seguem sua jornada pela mata adentro, até que avistam uma carruagem cheia de esqueletos, e ao tentar atirar neles com suas armas a laser, elas falham, pois os esqueletos possuem magia negra. Eles seguem até que avistam um castelo em formato de caveira, cercado por lavas de vulcão que rodeiam o local. E lá está Malok. A carruagem com as caveiras chega no castelo, trazendo prisioneiros, que são interrogados pelo mago, que descobre que Kurt está pelo planeta com sua equipe. Kurt vai em busca do príncipe Valen, e Marok está de olho através de uma bola de cristal, e manda uma dupla de esqueletos atrapalhados para deter o herói. O mais engraçado é que eles armam uma armadilha bizarra, a qual eles utilizam um boneco com a imagem do príncipe para chamar a atenção de Kurt. Mas o herói percebe e desenha uma face feminina, e ao invés de ser pego, quem acaba sendo pego pela armadilha é um dos esqueletos. Kurt chega até uma espécie de ponte, onde encontra um troll gigante com uma crava de madeira na mão, que impede ele de passar. E se ele quisesse prosseguir, ele teria que passar por 3 desafios. E para não deixar ele passar, o troll destrói a ponte. Mas Kurt rapidamente reconstrói a ponte, ficando até mais bonita que a anterior. Ele consegue vencer os desafios, mas logo aparecem os 2 esqueletos para deter Kurt de prosseguir. Mas o troll hipnotiza os esqueletos e engole o nosso herói. E nisso ele foge dos esqueletos através de uma passagem secreta que está na parede. Ao despistarem os esqueletos, o troll cospe Kurt e revela o caminho até o castelo do príncipe. Já dentro do castelo, ele começa a contar a história do rei e da espada dourada, que está guardada em um baú.
Além disso, ele conta que ele é o único Troll que era da equipe do rei, designado para proteger o príncipe Valen. Enquanto isso, a equipe de Crutch está montando uma espécie de acampamento, e Benny aparenta estar apaixonado por Peg, e ela sai pela floresta arrastando pegadas pelo chão, enquanto uma mão misteriosa puxa um martelo. Ela acaba chegando em uma caverna, a qual um dragão cospe fogo em sua direção. Já Crutch encontra-se com o príncipe Valen e incentiva a lutar contra Marok, mas o príncipe parece meio desajeitado para o combate e rejeita inicialmente. E assim nosso herói retorna ao acampamento, onde está sua equipe, que tem problemas, já que um estranho barbudo, e sim, foi ele que pegou o martelo, começa a atacá-los, mas Brick dá uma cabeçada a la Zidane e resolve a situação. O barbudo assim fica do lado deles. Logo em seguida, eles constroem um estranho veículo e vão rumo ao castelo de Marok, o desafiá-lo. No meio do caminho, Valen e o Troll aparecem para ajudar Crutch e sua equipe na batalha, trazendo um exército com eles. O nosso herói tem um plano, a qual é disfarçar Peg de príncipe Valen, e nisso ela troca a sua cabeleira loira pela coroa do príncipe. Ao chegar no castelo, Peg começa a desafiar Marok, enquanto os demais vão pela porta do fundo do castelo. Mas o mago está ligado, e assim dá vida a umas armaduras, que atacam o príncipe e o nosso herói, começando uma luta acirrada. Valen é atrapalhado no combate, mas no momento de sorte, ele derruba uma estátua com um machado e derrota a armadura. Marok aparece para confrontá-los, sendo que o mago utiliza sua bola de cristal para hipnotizar os dois, e assim os prender numa cela de ossos. O mago então invoca seu exército de ossos, que surgem por debaixo da terra, e assim tem início a uma batalha épica entre o exército do príncipe Valen e o exército de esqueletos. O mais engraçado é ver a dupla de esqueletos atrapalhada ver todo o confronto sentados no topo do castelo e comendo pipoca. A equipe de Crutch, junto do Troll, estão naquele estranho veículo, indo em direção ao castelo. Mas em determinado momento, o veículo colide com uma espécie de vala e acaba sendo destruído. Marok aparece numa visão no céu e diz que Valen e Crutch são seus prisioneiros e quer a espada dourada com o preço do resgate. O Troll então pega o baú onde está a espada e leva até o mago. Mas o baú está vazio, para a fúria do mago, que pega e arremessa o Troll para bem longe. Crutch tem uma ideia ao perceber que eles estão sendo vistos pela equipe, e utilizando ossos que estão por ali, ele passa uma mensagem. Os três então constroem uma espécie de jipe e partem rumo ao castelo novamente. Peg fez amizade com aquele dragão, que quase a transformou em churrasco, e montado nele, eles vão até onde Crutch e Valen estão presos, e destroem a gaiola, liberando os dois. Enquanto isso, Brick está no jipe com Benny, e o bombeiro acaba acionando um jetpack e voa para dentro do castelo, aonde aquela dupla de esqueletos está jogando dados e acabam levando uma surra do bombeiro. Já Peg retorna ao jipe com Benny e jogam o veículo contra o portão do castelo. Assim novamente começa a pancadaria. E olha, a Peg é boa de luta e dá uma surra nos esqueletos. Já Crutch e Valen confrontam novamente Marok, que tenta usar a imagem do pai do nosso herói para enganá-lo, mas Valen consegue fazer com que Crutch não fosse enganado. Crutch joga a espada dourada para Valen, que a segura e encara o mago para o combate final. De início, o príncipe apenas escapa dos raios lançados pelo mago, mas depois ele consegue contra-atacar, e em determinado momento, Marok lança um forte raio ao qual Valen apara com a espada. E com a energia do golpe, a espada dourada começa a pegar fogo, e Valen lança um raio flamejante que prende o mago. Dessa forma, finalmente Marok é derrotado, e o exército de esqueletos desaparece, assim como a lava e o castelo em formato de caveira, voltando tudo a ser como era antes. Logo Valen se torna o rei legítimo e agradece Crutch por tê-lo ajudado. A equipe volta com Marok preso, e o chefe informa que Ômega, um dos criminosos que fugiu, ainda está à solta, e assim Crutch e sua equipe partem
para uma nova aventura, e dessa forma acaba a animação. A história é bem simples, mas bem divertida, o que é típico das produções da Lego, que geralmente faz sátiras de filmes famosos, e nessa animação vemos várias menções a alguns filmes. Por exemplo, o personagem Crutch é uma mistura de Han Solo com Indiana Jones, assim como em outros momentos da animação que brinca com Jurassic Park, o próprio Star Wars, e também na batalha final temos cenas que lembram muito as batalhas do Senhor dos Anéis. E o ponto forte das animações e também dos jogos do Lego é o tom cômico, pois tudo é levado na piada, e isso deixa essas produções divertidas, não só para o público infantil, mas também para o público mais maduro, que se diverte com as cenas. E outro ponto a destacar é que, assim como os brinquedos, as animações buscam trazer ao máximo a sensação que você vê os bonecos vivos, e que você pode utilizar as peças dos brinquedos para você mesmo criar suas aventuras. A trilha sonora é ok, tem grandes destaques, combinando com as cenas, e graficamente falando, a animação é bem colorida e traz cenários que variam desde mais sombrios e que geram até uma sensação de tensão no ar, até cenários bem mais animados, que passam uma sensação boa de calmaria e diversão. Recomendo bastante a quem nunca viu nenhuma animação do Lego a assistirem a esse filme. E essa animação em questão eu nunca tinha assistido, mas me diverti e me prendeu a atenção em saber como a história iria se desenrolar. Um ótimo entretenimento para você assistir, principalmente ao lado de crianças, sendo pura diversão. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Pessoal, falando sobre filmes, dão bastante trabalho, então deixe o like aqui para poder apoiar o canal, e se você não for inscrito, já se inscrevam aqui no canal, e não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo daqui do nosso canal, e vejo vocês no próximo vídeo. Então pessoal, até uma próxima!